Olá, você quer saber mais sobre quais as estratégias que você pode adotar para a sua empresa de contabilidade ter uma alta performance e também uma maior lucratividade? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te trazer várias dicas para que o seu negócio contábil prospere ainda mais no mercado, ok? Antes de tudo, eu quero pedir a você que dê um like aqui no nosso vídeo, se inscreva aqui no canal da Fortes, que é uma empresa que, além de oferecer soluções para o ambiente de negócios contábeis, também gera muita educação empreendedora através dos seus canais. E eu quero agradecer, inclusive, pelo convite de estar aqui, trazendo um pouco do meu conhecimento, da minha experiência, para mais pessoas, para mais empreendedores contábeis, ok? Bem, pessoal, uma das coisas que eu sempre falo e que eu sempre questiono muito aos contadores é sobre a necessidade de ter uma empresa de contabilidade que seja rentável e que tenha uma alta performance, né? A gente sabe que esse é um dos grandes desejos de todo empreendedor contábil, ter uma super empresa de contabilidade. Mas existem algumas premissas, né, que fazem com que a gente consiga destravar esse processo na nossa empresa. E aí eu pergunto a você, você sabe o que é que faz uma empresa de contabilidade ter sucesso nas vendas, ter um relacionamento de sucesso com o cliente, ter alta lucratividade e ser mais autogerenciável, né? Até porque a gente sabe que toda empresa de contabilidade tem uma alta demanda operacional e quanto mais a gente consegue automatizar esse processo, mais autogerenciável essa empresa fica. E eu vou dizer a você, existem 4 premissas que fazem toda a diferença na gestão da sua empresa de contabilidade, que é a cultura organizacional, pessoas, processos e sistemas. Mais especificamente, muitas vezes, e muitos empresários contábeis também, nunca enxergaram o seu escritório de contabilidade como uma empresa. E nós somos uma empresa, nós temos empresas, porque afinal de contas nós temos receitas, despesas, temos colaboradores, pagamos impostos, então a gente precisa estar muito atento à gestão da nossa empresa de contabilidade. E normalmente contadores que tinham um escritório de contabilidade tradicional, né, eu falo escritório, não conseguiam atentar para a gestão, para transformar esse escritório, na verdade, em uma grande empresa de contabilidade. E eu vou trazer umas dicas aqui para vocês entenderem mais sobre isso, ok? Bem, quando eu falo dessas 4 premissas, cultura, pessoas, processos e sistemas, eu estou falando de 4 premissas que se interligam. E eu vou explicar cada uma delas para vocês agora rapidinho, tá? Bem, quando eu falo sobre cultura, eu falo sobre o jeito de ser da sua empresa de contabilidade. Quantas vezes você já tentou contratar um estagiário, você já tentou contratar um colaborador que naquele momento apresentou que tinha uma capacidade técnica muito eficiente, mas tinha depois, enfim, no dia a dia, depois que começou a trabalhar na sua empresa de contabilidade, começou a apresentar uma dificuldade comportamental. E muitas vezes, não propositalmente, mas sim porque não se identificou com o jeito de ser da sua empresa. E é muito importante que esse jeito de ser da sua empresa esteja bem definido, que ele seja definido e que ele seja apresentado, né, para o mundo, para as pessoas que trabalham e para aquelas pessoas que estão querendo trabalhar com você. E quando a gente fala sobre jeito de ser, a gente fala exatamente sobre o propósito da empresa, sobre os valores da empresa, aqueles que são negociáveis e aqueles que são inegociáveis. Eu costumo fazer um comparativo para você entender a importância da cultura da empresa quando a gente fala sobre a cultura dos países. Veja, por que um país que tem tantas dificuldades, né, enfim, de território, tantas dificuldades, inclusive com a natureza, ambientais, né, consegue prosperar tanto, e um país como o nosso tem tantas dificuldades, tendo um território tão vasto e tantas coisas positivas que facilitam, né, a nossa prosperidade. Simplesmente pelo fato da cultura, né? A cultura a gente faz de qualquer jeito, a gente dá um jeitinho, a gente deixa para depois. E isso também está presente nas empresas. Então, você imagine dentro da sua empresa aquele colaborador que procrastina uma declaração, ou que faz aquela declaração, preenche e transmite aquela declaração de qualquer forma para retificar depois.
E aí o colega fala para ele, não, faz assim mesmo, dá um jeitinho aí, aqui não tem problema não, depois a gente fica, no futuro a gente vê como é que faz. Mas se dentro do jeito de ser da sua empresa está muito claro que a honestidade, que a responsabilidade, que a ética, o comprometimento, a paixão pelo que você faz é muito importante e são valores inegociáveis, obviamente quem está ali vai entender que ele precisa cumprir com aquela declaração, com aquela responsabilidade de uma forma honesta, que ele precisa fazer direito. E isso faz muita diferença na entrega, inclusive do cliente e também da segurança operacional da sua empresa de contabilidade. Então, a cultura ela está muito interligada a isso. Um outro ponto que eu acho extremamente importante em relação à cultura é quando você, por exemplo, escolheu o modelo de contabilidade como modelo digital. Bem, a gente sabe que muitos escritórios de contabilidade ainda são tradicionais, mas você é uma empresa de contabilidade digital. E quando você abre vaga, por exemplo, para prospectar novos talentos no mercado, esses talentos precisam entender o que você está esperando deles. Qual o jeito de ser da sua empresa? Sua empresa é uma empresa inovadora, sua empresa é uma empresa que tem tecnologia, sua empresa é uma empresa que entrega tudo automatizado. Então, aquela pessoa analógica, que não tem habilidade com tecnologia, ela já vai ficar um pouco afastada da sua empresa e vai perceber que ali ela não se encaixa. Eu não estou falando que isso acontece em 100% dos casos, mas na grande maioria das vezes, aquela pessoa já percebe que ela não se encaixa ali naquele jeito de ser daquela empresa de contabilidade. Então, ela não vai lá. E aquelas pessoas que vão já começam a entender que vão trabalhar numa empresa que vai exigir essa habilidade delas, tá certo? Isso vai fazer muito sentido durante o tempo. E aí, quando a gente fala já dessas pessoas, né, dentro dessa cultura organizacional, a gente já está falando sobre a segunda premissa, que é pessoas. Né, que as pessoas são muito importantes, as pessoas são o ativo principal de uma empresa de qualquer segmento, inclusive de contabilidade. E você precisa fazer com que esses talentos sejam atraídos pelo jeito de ser da sua empresa e que exista realmente uma manutenção diária ali para que ele continue se identificando, para que exista essa sensação de pertencimento. Porque são as pessoas que vão, inclusive, fazer com que os processos, que é a terceira premissa do desse formato aí para a alta performance de uma empresa contábil, são os processos que vão precisar ser executados de forma eficiente por pessoas, certo? Os processos que você vai desenhar na sua empresa e que vão fazer total sentido. E quando a gente fala de processos, Fabiano, o que são processos? Processos é a forma com que você quer que as atividades, as tarefas sejam feitas dentro da sua empresa. Ok? Para entregar aquele resultado que você considera importante, que você considera que tem qualidade para o seu cliente. Então, quando você cria processos, o que é que você está fazendo? Você está aumentando a produtividade do seu time, porque todo mundo que está ali sabe como fazer aquilo, ninguém vai perder tempo fazendo de qualquer jeito, ou buscando uma informação com um colega, ou indo falar com você para que você ensine mais uma vez como aquilo deve ser desempenhado, aquela tarefa deve ser executada, ok? E aí você causa também uma melhoria na experiência do cliente, porque no momento em que o seu time é mais produtivo, o seu cliente sente essa produtividade e a relação muda, a relação fica com mais qualidade, tá certo? Também você vai sentir uma redução de custos, porque quanto maior a produtividade, mais clientes o seu colaborador vai conseguir aderir na carteira dele. Então, você vai ter também uma redução de custos aí. E também, com os dashboards, você vai conseguir uma melhor análise de precificação. Eu costumo dizer nisso, que é muito importante, quantas vezes você vai receber o seu cliente, um cliente novo ali na prospecção, e ele se apresenta como o melhor cliente. Ele chega para você e diz, não, olha, é o seguinte, eu nunca atraso imposto, eu nunca peço para recalcular imposto, a minha folha de pagamento é simples, só são 5 funcionários, está tudo bem, eu não faço parcelamento, está tudo ok. Porque ele, na verdade, quer um serviço excelente que você vai entregar por um preço baixo. E aí, você, enquanto gestor, quem prospector, vai liberar a entrada desse cliente na sua empresa e quem vai começar a rotina operacional é o seu time. E dentro desses processos, acaba que você não sabe mais se aquele cliente contratou mais gente e agora ele tem 15 funcionários, se ele pediu recálculo de guia, quantas vezes ele pediu esse recálculo de guia. E aí, dentro desses processos, você consegue inserir sistemas que trazem aí uns dashboards para que você entenda a precificação disso. Se, de repente,
o seu cliente está realmente entregando essa demanda que ele prometeu ali no momento da precificação. Porque muitas vezes o cliente já está dando prejuízo na sua empresa de contabilidade e você não faz ideia, porque está lá no operacional. E o operacional não sabe o que foi que ele informou para você no momento da prospecção, ok? Então é muito importante que você acompanhe esses processos. Inclusive que de repente você tenha um ambiente de cadastro onde fique claro ali para o seu operacional, para as pessoas que trabalham com você, que aquele cliente pode ter até X quantidade de funcionários, tantas notas fiscais, que ele prometeu não fazer parcelamento e remissão de guias. Então, isso vai fazer muita diferença para que você acompanhe e, de repente, o seu operacional diga, olha, aquele cliente ali começou a dar algum tipo de prejuízo a gente porque ele disse que só tinha 5 colaboradores e agora ele tem 20. A gente precisa reajustar o preço. Ok? Bem, e aí a gente fala sobre como criar esses processos. Eu digo sempre que existem 5 passos para a gente criar esses processos. O primeiro é a compreensão das tarefas. Você precisa compreender as tarefas. Ora, vou fazer um processo para o meu time de legalização. Como é que faz a legalização de uma empresa hoje? Porque eu só posso criar um processo se eu souber qual é aquela tarefa. Ok? No segundo passo, eu sempre oriento que você faça um mapeamento e um diagnóstico dos processos atuais. Você precisa ver como é que está sendo feito hoje o processo, né? Porque você precisa saber com que processo é e também mapear como é que está sendo feito hoje. Já nesse terceiro passo aí, você vai começar a identificar as melhorias com os colaboradores. Por quê? Porque no passo 2, você, quando foi mapear esses processos, você identificou que existiam algumas falhas ali. E aí você vai trazer as pessoas que executam isso no dia a dia para, junto com você, construir um novo processo, eliminando ali aquelas falhas que existem no processo anterior. Já no quarto, você vai modelar, né? Eu digo sempre que é importante modelar, você vai fazer esse processo através de um checklist, de mapas mentais ilustrados, como é que você vai deixar isso disponível para o seu time acompanhar. E no quinto, a gente começa a falar sobre os sistemas, que normalmente, por exemplo, na minha empresa de contabilidade, a gente trabalha com sistema de processos e os nossos processos estão desenhados ali dentro do nosso sistema. Então, todas as vezes que o nosso colaborador inicia uma execução de tarefa, já está disponível ali para que ele faça o passo a passo, vá dando ali o ok para a gente entender, inclusive, em que estágio está aquela execução, para que a gente entenda, inclusive, quanto tempo o nosso colaborador está gastando para executar determinada tarefa, ok? Só que, como você vai implantar isso na sua empresa de contabilidade, né? A gente fala sempre assim, a contabilidade digital você só vai inserir sistemas, você vai criar os processos e vai colocar nos sistemas. Só que a gente sabe que precisa existir uma mudança de mindset. Você precisa fazer com que o seu time entenda que aquilo é necessário para que a empresa consiga performar melhor, para que a empresa tenha uma alta performance, que tenha mais lucratividade e também o time deixe de ser um robô do fisco e passe a ser um colaborador estrategista, um colaborador que marca reunião com o cliente, que analisa os processos porque as rotinas ficaram mais automatizadas. E eu sempre falo que o principal, e foi uma das coisas que eu adotei na minha empresa, é que você precisa imputar esses processos sempre trazendo isso para a sua rotina. Então, eu como líder, eu sou CEO da minha empresa e eu também faço algumas demandas dentro do meu gerenciador de processo, por exemplo. O que é que eu faço? Eu normalmente sou o primeiro a aderir, a imputar esse hábito. Então, todas as vezes que eu vou fazer alguma demanda, eu faço respeitando os processos e utilizando o novo sistema. E aí, o time vem falar comigo, como era um hábito anterior, Fabiano, mas eu preciso, calma, vai lá na nossa ferramenta, dá uma olhada, porque eu já coloquei lá. Não, mas era uma dúvida rapidinho. Não, se você quiser esclarecer essa dúvida, vai lá na ferramenta. E você vai se habituando a isso e vai se tornando um exemplo para a sua empresa e o time vai começando a entender que aquilo é importante. E quando os resultados acontecem, aí aconteceu na prática. Aí eles começam realmente a entender o impacto positivo que isso gera, ok? Isso vai, obviamente, trazer uma alta performance. Mas eu sempre digo que quando a gente fala de pessoas, fala de processos, fala de sistemas, de cultura, a gente precisa estabelecer regras. E uma das dicas que eu sempre trago para que tudo fique muito alinhado, para que não se perca, né, é que você precisa fazer com que o seu time conheça
as regras da sua empresa, né? Qual é a cultura da sua empresa? Qual é o modelo de contabilidade da sua empresa? Quais são as regras da sua empresa? E regras, elas podem ser daquelas mais complexas até aquelas mais triviais. Um exemplo que parece bobo, mas que faz com que o ambiente, o ecossistema, né, da sua empresa se torne mais agradável, a qualidade do dia a dia. Se você coloca na regra da sua empresa que o ar-condicionado da empresa precisa estar sempre em 20 graus, então todas as pessoas vão respeitar e não vão colocar aquela responsabilidade para o colega. Então, o colega está com calor, quer deixar com 18 graus. O outro está com frio, quer desligar o ar-condicionado. E aí um sai culpando o outro porque acredita que eles não têm empatia, e isso gera um problema de engajamento dentro da sua empresa. Então, quando esse time vai trabalhar na sua empresa e já sabe quais são as regras, tudo se torna mais claro. Quando você traz uma pessoa e diz, olha, está aqui o onboarding para você entender como a gente funciona, e lá no onboarding você disse para ela que ela tem que utilizar um sistema contábil web, que ela tem que utilizar um sistema de gestão, que ela tem que utilizar um sistema de tarefa, que a sua empresa é tecnológica e que ser tecnológico e aderir a essa tecnologia não é uma opção, é uma obrigação da empresa, faz parte da cultura, tudo fica mais simples, ok? E também o onboarding do cliente, né? Quantas vezes a sua empresa vendeu um serviço, fechou com o cliente e o cliente não sabe como utilizar o serviço que ele contratou? Quantas vezes você ouviu o seu cliente falar, ou cliente de qualquer outra empresa de contabilidade falar, nossa, mas eu contratei aquela contabilidade, mas eles só entregam o imposto, nunca falam comigo, e eu recebo ali por e-mail. Por quê? Porque, na verdade, aquela empresa, muitas vezes, tem diversos serviços e plataformas e oferece diversas soluções para o cliente. Só que o cliente contratou essas soluções, mas ele não foi orientado de como utilizar essas soluções. E isso causa muita insatisfação no cliente, porque como a gente lida com serviços, então é muito intangível e você precisa tangibilizar esses serviços. E só através de experiência, de treinamento, é que você vai fazer com que o seu cliente utilize os serviços que ele contratou. Além disso, para finalizar, eu digo a você que é muito importante que o seu time saiba o que você prometeu ao seu cliente. Porque você vai prospectar um cliente e você chega para ele e fala, olha, não se preocupe que o meu time é extremamente solícito, ele entra em contato com você quinzenalmente para saber se está tudo ok, ele envia o seu imposto com 10 dias de antecedência, e aí você não disse isso para o seu time. E o seu time começa a entrar em contato uma vez por mês ou a cada 2 meses, envia o imposto 2 dias antes do vencimento, e aí o cliente começa a reclamar, porque não foi isso que foi prometido a ele. E o seu time não tem culpa, porque o seu time não sabe o que você prometeu ao seu cliente. Então, tudo precisa estar alinhado dentro desses processos para que você consiga entregar um serviço de qualidade para o seu cliente, para que o seu cliente fique muito satisfeito, fique 100% satisfeito e ele passe a ser o marketing, o advogado da sua empresa e o marketing também, o marketing orgânico e gratuito. É ele que vai defender a sua empresa e vai fazer a publicidade, o marketing dela, ok? Eu fico muito feliz de ter trazido esse resuminho da minha palestra sobre gestão de negócios contábeis, que é uma palestra muito bacana, que faz realmente muita diferença para que as pessoas, para que contadores, contadoras, empresários contábeis consigam destravar o seu negócio contábil. A gente sabe que gerar um valor percebido para o nosso cliente, para a sociedade, é uma dificuldade muito grande, porque serviços são intangíveis e também porque muitas vezes a gente, na verdade, porque o contador, os serviços contábeis vêm aí de uma cultura de muita atenção para o fisco, de trabalho para o fisco e esquecimento do cliente. E nesse novo momento, nesse momento onde a gente tem o recurso da tecnologia para oferecer soluções, com certeza a gente vai conseguir destravar a percepção das pessoas em relação à nossa entrega, em relação à nossa profissão. E eu fico muito feliz de trazer um pouco dessa percepção para vocês e sempre também agradecendo a Fortes, que é uma super empresa, uma empresa que leva muita educação empreendedora para as pessoas, para os empresários, inspira pessoas, tenta facilitar esse crescimento do mundo contábil e também de outros segmentos, ok? Então, muito obrigado pela atenção, não esquece de se inscrever no canal e deixar um like, e em breve a gente vai se encontrar novamente por aqui.